Boa tarde de salvação a todos os que ouvem. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e praticam, porque o tempo está próximo. O dia do Senhor vem se aproximando, moradores da terra. Cidade de Goiânia, o dia do Senhor vem se aproximando. Prepare para ter encontro com Deus. Se prepare para se encontrar com o Senhor. O dia do Senhor vem como relâmpago. A Bíblia diz que o dia do Senhor será como relâmpago que parte do Oriente e é avistado no Ocidente. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. O dia do Senhor está perto, se aproxima muito. Estou aqui para falar acerca da Bíblia, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito em Romanos capítulo 6, o que diremos, pois? Nós permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? Certamente não. A Bíblia, ela aconselha não viver no pecado. Não é normal viver no pecado. Não é normal o homem ele ter uma mudança de sexo. Não é comum diante de Deus essas coisas. Essas coisas são imorais. São coisas diante de Deus reprováveis, abomináveis. Pois não permaneceremos diante do pecado, como a Bíblia diz, porque se estamos em Jesus, nós estamos mortos para o pecado. Se nós estamos em Jesus, nós estamos mortos para o pecado, a fim de que possamos obedecer a Ele. Se nós estamos em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas. Nós não vivemos no pecado, na embriaguez, na idolatria, na imoralidade, a feitiçaria, o que seja. Se está em Jesus Cristo, tudo se fez novo. E essas coisas não são comuns. Não é comum viver no pecado. A geração moderna, a era moderna diz que é comum. Mas porém a Bíblia fala que o Senhor Deus, Ele não muda. Ainda que alguns, eles venham a se modernizar, a palavra de Deus jamais se passará. Passarás o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus jamais hão de passar. As palavras de Deus, elas não se atualizam, pois elas já são atualizadas, elas não mudam, porque Deus, Ele não se arrepende da sua palavra, a qual Ele anunciou. Toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para corrigir e ensinar. Mas o homem que rejeitar as palavras de Deus, a Bíblia fala que eles vão de mal a pior. A Bíblia fala que os homens que rejeitam os caminhos do Senhor, eles vão de mal a pior. Assim como rejeitaram o Senhor, Ele o rejeitará. Pois o juízo do Senhor ele está próximo. E o juízo do Senhor é uma prova de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque a Bíblia fala em Atos 17 que Deus anuncia que este mundo há de ser julgado por meio de Jesus Cristo. E disso Deus deixou certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus foi ressuscitado como sinal para essa geração, como sinal evidente do juízo de Deus. Jesus foi ressuscitado. Se preparem. Multidões e multidões no vale da decisão, multidões se preparando para fins de anos, se preparando para muitas coisas, mas quantos estão preparados para se encontrar com Deus? É lamentável que nem todos se preparam para se encontrar com Deus. Muitos se preparam para muitas coisas, mas a Bíblia fala: prepara-te para se encontrar com
o Senhor, o teu Deus. Quem é o Senhor, teu Deus? Senhor. Amém. Tudo bem? Eu vim aqui Pai, parabenizar pela atitude. Deus abençoa, viu? Tá muito bonita a Amém. atitude. Glória a de Deus. pregar o evangelho. Eu Amém. acho O muito Senhor Deus que dá bonita pra nós essa direção. a atitude. É verdade. A gente tem que Eu sempre pregar. falo que eu falo pro meu pastor que eu também, eu acho que eu carrego Essa vontade, essa sede, né? E sede de falar do evangelho de Deus, de E falar pode, da a palavra gente de tem Deus, que- é tão bom. A gente tem que fazer aquilo que Deus põe no coração. A gente deve anunciar. A gente tem que anunciar, porque é poderoso o evangelho sendo pregado, ele é uma semente. A semente Deus. sendo lançada aqui, ela cai em algum coração. E a gente vê que a gente está passando pelos últimos dias, né? Né? A gente está vendo aí os sinais que realmente a vida de Jesus está próxima. Né? Então é muito importante a gente tá vivendo tempos trabalhosos, viu? Tá tempo, né? Né? É verdade. Nós Aí eu estamos falei, vivendo eu vou lá tempos trabalhosos. parabenizar, porque a gente tem que realmente falar da palavra de Deus. Amém. Deus Realmente. abençoa. Deus Vai abençoe. com Deus, Você viu? é de qual igreja? Eu faço, na verdade, nesse momento, eu não faço parte de nenhuma denominação. Ai, Mas a gente se reúne em nome de Jesus Cristo. amém. Glória a Deus. Continue assim, tá? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. O dia do Senhor está próximo, moradores da terra. Se prepare para se encontrar com Deus. Como nos dias de Noé nós estamos vivendo. Como nos dias de Noé. Comprando, vendendo, casando-se, dando-se casamento. Mas quantos estão se preparando para se encontrar com Deus? Essa é a questão. Não há problema algum em se preparar para alguma coisa, desde que estejamos preparados para se encontrar com Deus. Não há problema de estarmos assim preparando para alguma coisa, desde que estejamos em Cristo preparados para nos encontrar com Deus. Nós vemos o desespero das pessoas. O desespero das pessoas em busca de algo. Se certamente nós tivéssemos esse mesmo sentimento para buscar salvação, o mundo estaria desse jeito. As pessoas estariam de um lado para o outro atrás de sua salvação. As pessoas estariam em busca do conhecimento da verdade. E não em busca somente de algo momentâneo que faz e logo se passa e acabou. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. A Bíblia fala em Daniel, capítulo 12, que nos últimos dias muitos correriam de uma parte para outra e a ciência se multiplicaria. Pois toda a palavra do Senhor ela está se cumprindo. Muitos correm de uma parte para outra. Multidões e multidões no vale da decisão. Multidões de pessoas estão correndo de uma parte para outra, mas quantas pessoas estão se preparando para se encontrar com Deus? Quantos estão arrependendo-se verdadeiramente de seus pecados? O verdadeiro arrependimento diante do Senhor Jesus Cristo consiste em deixar os maus caminhos. Há um provérbio que diz: aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Aqui não é público, não? Só aqui, né? Aqui pode. Não, aqui pode porque aqui é público. A Bíblia fala que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança a misericórdia. Aqui é público, aqui é calçada. Tem um estatuto, uma lei que diz que nenhum governo, nenhuma autoridade pode me impedir de expressar a minha fé em qualquer lugar público. Então, o senhor não pode ir contra a lei. O pessoal tá reclamando aqui, Certo. entendeu? O senhor cumpriu o seu trabalho. O senhor cumpriu o seu trabalho, eu vou cumprir o meu aqui também. Entendeu? A autoridade, se ela tiver uma lei que pode tirar, ela pode tirar. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas, irmão, tá Rapaz. joia? Você já almoçou? Não, obrigado, hoje eu vou almoçar não. Almoçar mais tarde, chegando em casa. Quer que deixa a marmita paga? Não precisa não, preocupa não, Deus abençoa. Uma água? Não, obrigado. Então, Eu ganhei uma água ali embaixo agorinha. Hã? Vier pedir pra parar? É, porque não pode, o povo tá incomodado, né? Mas mesmo assim, a calçada ela é pública, então. Ele é público. Então, né? O problema não acontece. Quer que deixe mais uma água aqui? Eu agradeço, obrigado. Alguma coisa pra você comer e deixar você comer? Precisa mais não, tarde? hoje eu tô no propósito Tá com de Deus, propósito? tô. Mas a água você tá tomando? Também não.
Tô só aqui pregando a palavra. Obrigado pela Ah, atenção, vou viu? deixar uma água. Você já vai demorar? Ah, eu agora eu tô indo embora. Vou ficar aqui muito não, eu já tô pregando lá embaixo, lá, vindo lá de Então baixo. deixa seu pix. Deixa a gente te abençoar. Meu esposo tá ali, ele tava até esperando. Eu vou voltar, pera aí, que ele tá me esperando que ele ia pagar as contas. Amém. A Bíblia adverte que nos últimos dias muitos seriam amantes de si mesmos, muitos seriam amantes dos prazeres, amantes dos seus deleites. O que isso significa? Elas preferem satisfazer as vontades uns dos outros e suas próprias vontades do que a vontade de Deus. Mas o que a Bíblia fala em relação a isso? Que antes melhor agradar a Deus do que os homens. Paulo falou, porventura eu busco a aprovação de vocês, a aprovação de Deus, ou porventura sou servo de Cristo, ou sou servo dos homens? Antes melhor agradar a Deus do que os homens. A Bíblia fala que Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. A verdade é essa, em que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas aqueles que não se tornam ao Senhor perecerão. Aqueles que na verdade não seguem suas palavras estão perecendo. A verdade é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, não permaneçam em vossos pecados. O que diremos? Se somos salvos pela graça, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? Jamais. Porque nós que estamos em Jesus Cristo estamos mortos para o pecado. Segundo a Bíblia fala, estamos mortos para o pecado. Se estamos em Jesus Cristo. Paz, mano. A paz, irmão. Como você tá? Tudo bem? Bom, graças a Deus. Benção, viu? Não, beleza. Não, então eu... Está escrito em Romanos 6. Pois o que diremos? Permaneceremos no pecado? Para que a graça de Deus abunde de forma alguma? Não sabeis quantos fomos em Jesus Cristo batizados? Como viveremos ainda no pecado se estamos nele? Ou seja, não tem como viver no pecado se estamos em Jesus. A geração moderna diz que é impossível sair do pecado. A era moderna diz que viver no pecado é comum e sair do pecado é algo impossível, que na verdade isso é uma grande mentira, é um grande engano. Nós somos conhecidos que estamos em Jesus Cristo quando nós não praticamos o pecado. A Bíblia fala que o pecado é uma desobediência contra Deus. A Bíblia fala que o pecado é um caminho oposto. O pecado não foi o fruto, o pecado foi a desobediência. O pecado é um fruto da desobediência. A desobediência, na verdade, é por conta das pessoas rejeitarem a verdade de Deus e seguirem a mentira. Deixa os homens seus maus caminhos, para que possam alcançar de Deus a vida eterna, a vida com abundância. É impossível nós chegarmos ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Quando chegar lá do outro lado, ou seja, quando estiver diante do Senhor Deus, quando estiver diante do justo juiz, você vai precisar da misericórdia. Porém a Bíblia fala que naquele dia vai ser tarde demais para os que não se arrependeram. Segundo a Bíblia fala, a própria palavra do Senhor fala, que quando verdes que já estão distantes, já estão separados, prestes a serem lançados em trevas exteriores, será tarde demais para reconhecer. Por isso, o Evangelho é ofertado, anunciado como um aviso prévio, um aviso antes da hora. É uma mensagem de alerta e conscientização contra o pecado em relação à eternidade. A eternidade, segundo a Bíblia, não é uma reencarnação. A eternidade, segundo a Bíblia, não é um purgatório. A eternidade, segundo a Bíblia, não é uma alma presa em bens materiais ou vagando pela terra. A eternidade, segundo a Bíblia, é: após a morte vem o juízo, e o justo juiz, ele dá a sentença céu ou inferno. Creia, moradores da terra, creia, cidade de Goiânia, no Evangelho, creia em Jesus Cristo, leia a Bíblia, examine a Escritura,
porque ela testifica de Jesus Cristo. Faça um compromisso. Faça um compromisso de ler a Bíblia. Tenha um compromisso com a verdade. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Prepare-se para se encontrar com Deus. Deixe os homens seus deleites e se torne ao Senhor. Nós que fomos plantados, ou melhor, de sorte que se fomos sepultados com Jesus Cristo pelo batismo, na morte, também com Ele ressuscitaremos no último dia. E se andamos segundo a vontade dEle, estamos em novidade de vida. Nós devemos andar com Cristo Jesus, com Jesus Cristo, para que possamos ter vida nova, novidade de vida. A única coisa que mostra uma conversão genuína. Uma conversão genuína não vem por abraçar uma religião. Uma conversão genuína, ela vem por abraçar a palavra da verdade. Nem sempre ter uma religião significa estar convertido, porque há muitas pessoas de 40 e 30 anos de religião que na verdade não tem frutos de conversão, não tem fruto de arrependimento. Religiões onde as pessoas elas se entregam a bebedice, se entregam a mentira, se entregam a perdições, elas vivem suas vidas de pecado normalmente, como se não tivessem conhecido a Jesus. Esse é o grande problema da falsa religião, que ela não traz ao homem um caminho estreito, ela não traz ao homem uma proibição de pecados, mas Jesus certamente ele diz que o caminho é estreito, o caminho é apertado para a vida eterna. E na verdade são poucos que entram por esse caminho e poucos escolhem andar por esse caminho. Jesus anuncia a todos em todos os lugares que se arrependam. Atos capítulo 17. Deus anuncia e ordena a todos em todos os lugares que se arrependam. Porquanto Ele determinou um dia em que há de julgar o mundo por meio da pessoa de Jesus Cristo. E disso Deus deixou certeza, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Nós não podemos viver como se um dia nós não fôssemos receber as consequências de nossos erros, porque todos certamente receberão a consequência de seus erros. Nós não podemos ser legalistas quanto ao pecado, dizendo que não tem nada demais, porque todos receberão as consequências do pecado. Nós não podemos ser negligentes quanto à verdade de Deus, porque certamente um dia todos nós compareceremos ante o juízo, ante o tribunal de Cristo. Todos nós, de igual modo, compareceremos ante o tribunal de Cristo. Por isso se preparem para se encontrar com Deus. Sejam preparados. Preparem-se para se encontrar com o Senhor Deus. Comece se arrependendo de todos os pecados. Comece diante do Senhor reconhecendo todas as iniquidades e abandonando todos os pecados. Há um provérbio que diz, o Provérbios capítulo 18, que diz: aquele que encobre seus pecados jamais prosperarão, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão a misericórdia. A misericórdia de Deus ela é alcançada quando há um arrependimento genuíno. Segundo Provérbios, o pecado ele deve ser deixado, deve ser confessado e abandonado os pecados, para que possamos prosseguir a caminhada com Cristo. Necessário é confessar os pecados e deixar diante do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: não erreis, nem os injustos, nem os avarentos, nem os imorais, nem os sodomitas, nem os idólatras, nem os beberrões, nem os mentirosos hão de herdar o reino de Deus. E muitos têm sido, mas alguns têm sido lavados, remidos pelo sangue de Cristo. A carta aos Coríntios ela traz uma consciência de que esses atos, tais coisas levarão à condenação. Se certifique-se que você não está nessa lista. Certifique-se que não estão vivendo
em conformidade ao pecado. A Bíblia fala para não se conformar com esse século presente, mas se moldar pelo Espírito, pela palavra da verdade, pelo Espírito de Deus. A Bíblia fala que somente um justo morrerá pelo pecado de todos. O fato é que Jesus morreu pelo pecado de todos. Mas o fato de Jesus ter morrido pelo pecado de todos traz também uma responsabilidade. O fato de Jesus ter morrido pelo pecado traz uma responsabilidade. Glória a Deus e aleluia. O fato de Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados traz uma responsabilidade a nós. A responsabilidade de Jesus ter morrido pelos nossos pecados é que nós devemos assumir diante de Deus uma fidelidade, um compromisso. Deus ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a verdade. E se nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, esse sacrifício só é válido quando nós abraçamos a mensagem de Jesus, a mensagem da cruz. Por isso está escrito em Tiago: não sejam somente ouvintes enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Os que somente ouvem enganam a si mesmos. Somente ouvir e não praticar traz engano ao coração. Prova disso é que muitas pessoas dizem: mas eu já tenho Deus no coração, eu já tenho uma religião. É o que as pessoas respondem. Quando na verdade nós apresentamos a palavra de Deus, é o que as pessoas respondem: já tem Deus no coração, já tem uma religião. Mas esse é um engano que na verdade está conduzindo a consciência das pessoas ao inferno. Quando elas não obedecem a Jesus, é como se dissesse: eu não preciso, porque eu já creio em Deus. Mas a Bíblia fala no livro de Tiago: se tu crês em Deus, até os demônios creem em Deus, pois eles se estremecem. Mas tu, homem vão, não sabe que a fé sem as obras ela é morta? A fé sem obras é morta. Crer em Deus sem fidelidade é uma fé morta. Mas a Bíblia fala que nós devemos acompanhar a fé juntamente de ações. Ou seja, crer no que está escrito e praticar o que está escrito. Falar que Jesus é o Senhor e seguir Ele como Senhor. Dizer que Deus é o seu Pai e obedecer a Ele como Pai. Isso é fé com obras. Mas muitos chamam Jesus de Senhor e não fazem o que Ele manda. Muitos chamam Deus de Pai e na verdade não se portam com obediência. Muitos dizem que na verdade tem uma religião, mas andam como se nunca tivesse conhecido Jesus Cristo. Andam como se nunca tivesse ouvido a palavra do Evangelho. Ou seja, nunca tiveram uma conversão verdadeira. Essa geração moderna de fariseus é que continuam tomando o nome de Deus em vão. Mas Jesus ele falou em Mateus capítulo 15, versículo 7: hipócritas, pois profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, porque seguem doutrinas e preceitos de homens. Jesus ele disse: são hipócritas porque na verdade estão distantes de Deus, honram Deus com os lábios. Jesus ele questionou, confrontou pelo menos os fariseus por dizer que honrava a Deus, mas na verdade não honrava a Deus em seu coração. Obediência a Jesus Cristo é tudo. Obediência a Jesus Cristo é o princípio da fé, é o princípio da fidelidade. Tornar-se a Deus e deixar seus maus caminhos é necessário para que possam ter um verdadeiro descanso em Cristo. O nosso sábado não se trata de um dia, nosso sábado se trata de Jesus. O nosso descanso está em Jesus, como fala em Mateus capítulo 10, versículo 28. Jesus falou: vinde a mim os que estão oprimidos e cansados, eu vos aliviarei. Ou seja, o nosso alívio, o nosso descanso é Jesus Cristo. Não se trata de um dia onde você cessa de trabalhar, mas se trata de todos os dias da sua vida descansando em Jesus Cristo, a sua consciência
Nós devemos descansar a consciência do pecado, nós devemos deixar a nossa consciência ser purificada do pecado. E somente a verdade, pela palavra de Jesus, conscientiza a nossa mente e purifica nossos caminhos para a verdade de Deus. Se prepare. Só um Rei dos Reis. A Bíblia fala que só há um Deus, só um mediador, só um por meio do qual nós podemos ser salvos. É Jesus Cristo, homem, a qual foi morto e ressuscitou após o terceiro dia, não está preso mais numa cruz. A Bíblia fala sobre a cruz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro e certamente se fez maldito por causa do pecado de uma humanidade que na verdade o rejeitou, de uma humanidade que na verdade não recebeu, de uma humanidade que na verdade se tornou inimigo da cruz, porque não renunciam os seus maus caminhos e não escolhem. Segundo a Bíblia, nós devemos escolher, são dois caminhos. Nós não podemos viver como pessoas neutras em cima do muro, pois existe aquele ditado, não sei se trata de um ditado, mas o muro ele é do diabo, de Jesus é o caminho estreito, o caminho largo e espaçoso ele conduz à perdição, e entre esse meio termo não existe nenhum caminho que leva a Deus, mas sim que leva à condenação. Por isso esteja ciente a quem que tu serve, esteja ciente a quem você vai servir, esteja ciente a quem você vai obedecer, se é Jesus para a salvação, se é o pecado para a condenação. Esteja ciente a quem você serve, porque ao fim dessa caminhada todos nós teremos que prestar conta diante de Deus por nossas ações, por nossas obras. Estejam cientes diante do Senhor, porque segundo a Bíblia fala, não tem como agradar a dois senhores, ou agradar a Deus ou agradar a Mamon, ou agradar a Deus ou o diabo. É simplesmente assim, não tem como não agradar a Deus e nem servir ao diabo. A Bíblia deixa bem claro, ou você está agradando a Deus ou ao diabo, ou você está se sujeitando a Deus ou ao diabo. Esteja ciente que Jesus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Veja bem o que estão fazendo com o templo do Espírito Santo, a qual é o corpo. Vejam bem o que estão fazendo com a morada de Deus, a qual é o corpo. Porque o corpo não é para o pecado, a Bíblia fala, mas o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruir o corpo também será destruído por Deus. Sabemos que todo pecado destrói o corpo, independente se é imoral, independente se é a embriaguez, independente se é sodomismo, imoralidade, idolatria, todo pecado é a destruição do corpo, é a destruição do templo. Independente se as pessoas estão trocando de sexo, ou se estão trocando de casamento, todo pecado é a destruição do templo de Deus, a qual é o seu corpo. Mas porém Deus traz a consciência em Coríntios capítulo 6, versículo 17, dizendo que aquele que destruir o templo de Deus será destruído pelo próprio Deus. Essa destruição que a Bíblia fala é lago de fogo e enxofre, é uma condenação, é uma sentença eterna, é um castigo aos que na verdade entregam os seus corpos à imoralidade, ao próprio pecado. A Bíblia fala assim, vocês foram comprados por um alto e bom preço para glorificar a Deus através de vosso corpo. Glorifiquem, pois, a Deus através de vosso corpo. Não se façam escravos e presos de homens, mas sejam servos de Cristo. Há uma grande diferença entre ser servo dos homens. Ser servo dos homens é o mesmo que se escravizar às vontades humanas. Mas ser servo de Cristo, a Bíblia fala, nós devemos estar como a serviço do reino de Deus, a serviço da vontade do Senhor, a obediência a Cristo Jesus, porque fomos comprados por um alto e bom preço. Nós fomos comprados pelo preço de sangue para glorificar a Deus. Fomos comprados pelo preço de sangue para glorificar Jesus Cristo. Fomos comprados por um alto e bom preço para que Deus em nosso corpo seja glorificado. Por isso a Bíblia fala, se comer ou se beber ou qualquer outra coisa que forem fazer, que glorifiquem a Deus. Se Deus não é honrado em nossas ações, a Bíblia fala que nós não devemos praticar tais atos. Por isso coloque a Deus em primeiro plano.
como diz Jesus Cristo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Coloque em prioridade o que a Bíblia diz e não o que o coração ele diz que deve ser feito, porque o coração é enganoso. Coloque em prioridade o que a Bíblia diz e não o que os homens, na verdade, querem que seja feito. A Bíblia fala, antes seja feita a vontade do Senhor Pai, tanto nos céus como na terra. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Quando estava prestes a ser crucificado, Jesus não pediu para que fosse livrado da cruz, mas Jesus pediu para que fosse feita a vontade do Pai no céu e na terra, e foi feito. Jesus foi crucificado pela vontade de Deus, para nos remir de nossos pecados, para nos salvar a todos que recebem a verdade. Por isso, se vós permanecerdes em vossos pecados, certamente perecerão, e serão tão culpados do sangue de Jesus Cristo, a Bíblia fala. Seremos culpados do sangue de Jesus Cristo se nós continuarmos vivendo em nossos pecados. A Bíblia fala que nós somos tão culpados quanto aqueles que o crucificaram. Porque se aqueles que o crucificaram tivessem realmente tido, como nós temos hoje, a mesma oportunidade, as palavras de Deus, as instruções de Deus, certamente não teriam perecido. Mas a Bíblia fala que nós temos rejeitado e pisado o sangue da cruz de Jesus Cristo, e por isso nos fazemos culpados. Jesus, ele anunciou a todos nós que somente por meio do arrependimento nós podemos ter a remissão dos pecados. Por isso arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se para que possam ter a remissão dos pecados, venham ter o refrigério da alma, e não o flagelo eterno de condenação. O refrigério da alma por meio do arrependimento, o refrigério da alma é por meio das palavras de Jesus Cristo. Mas o tormento eterno é por rejeitarem a luz, ou seja, por rejeitar a verdade. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, que é bendita eternamente. Não rejeite a luz é Jesus Cristo. A palavra de Jesus, ela é lâmpada e luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Conforme escreveu o salmista, lâmpada para os pés e luz para os caminhos é a palavra de Deus. Ou seja, é impossível o homem andar em luz se ele não segue as palavras de Jesus. Sem seguir as palavras de Jesus Cristo, o homem anda em trevas. Sem a sujeição a Deus, o homem vive em trevas. E a Bíblia fala que tais grandes trevas cegaram o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento das pessoas, incredulizando, tornando elas incrédulas, para que não compreenda e não receba as palavras de Deus. A Bíblia fala em Timóteo, capítulo 4, segunda carta a Timóteo, que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo a sua própria consciência cauterizada. Essa é uma profecia para os últimos dias. Isto é uma mensagem que foi escrita para os últimos dias, em que os homens se tornariam incrédulos, abandonariam a verdadeira fé e dariam ouvidos a espíritos enganadores e rejeitariam a verdade. É o que na verdade as pessoas tentam fazer hoje. Elas tentam ocultar a verdade, elas tentam calar a verdade, elas tentam proibir a verdade de alguma forma, ainda que não ouvindo. Tentam de alguma forma proibir a verdade. Mas porém a Bíblia fala que darão ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, tendo a sua consciência cauterizada. Foi justamente o que fizeram com Jesus Cristo. Crucificaram Jesus e soltaram o Barrabás. Um certo bandido chamado Barrabás foi solto. Ou seja, as pessoas amaram mais a mentira do que a própria verdade. As pessoas amaram mais a injustiça
do que a própria justiça. E a Bíblia fala que não é diferente com o servo. O Senhor foi flagelado, foi crucificado, foi maltratado. Ao servo também o mesmo sucede. Jesus falou assim: porém, se não receberdes, se eles não vos receberdes, a mim também não me recebe. Jesus falou que quem é de Deus ouve essas palavras e praticam. Mas quem não é de Deus não ouve. João 8, 47. Quem é de Deus ouve-nos. Jesus falou assim: quando chegardes numa certa cidade, num certo local, e pregardes, anunciar a minha palavra, se eles ouvirem, bem-aventurados são. Mas se não ouvir, sacuda a poeira do sapato em testemunho contra eles para o dia do juízo. Jesus falou assim: quem não ouve a voz, também a mim não me ouve. Ou seja, Deus, Ele se manifesta, e Deus se expressa por meio da sua palavra, através de homens, através de pessoas, a qual o Senhor Deus tornou novas criaturas por meio de Jesus Cristo. Deus, Ele quer que tornemos uma nova criatura, nós nascemos de novo da água do Espírito e venhamos ser gerados em Jesus Cristo. É a única forma de alcançar a salvação, se tornando nova criatura. É a única forma de alcançarmos o reino de Deus. A única forma de alcançarmos a salvação é se tornando nova criatura. Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Deus abençoe, a paz seja convosco. Embora. Amém, Deus.